Oferecimento Personal Royal Hotel. Com o mundo corporativo cada vez mais competitivo, não basta ter as informações certas e as competências desejadas para conquistar um bom emprego. É preciso ter objetivos profissionais e pessoais pré-estabelecidos e estar preparado para a adequação ao novo mercado de trabalho. Foi-se a época em que o considerado bom profissional era aquele que mantinha o seu histórico empregatício estável, com anos de trabalho numa mesma organização e com conhecimentos profundos sobre a sua área de atuação. Hoje, o profissional qualificado precisa ser não só especialista, mas generalista. Empregabilidade. Este é o tema do programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, gurias, bem-vindas ao programa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Nossa convidada de hoje é a gerente de marketing do Shopping Iguatemi Caxias, a Estela Mares Parenza. Tudo bem? Bem-vinda ao programa, Estela. Obrigada. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje e aqui no shopping. E te receber também. Bom, falando sobre empregabilidade, foi-se o tempo em que as empresas eram responsáveis, pela profissionalização desse funcionário. Hoje é ele que precisa buscar um conhecimento, um curso no exterior, um MBA, uma pós-graduação, um curso de idiomas e está sempre em contato com uma rede de relacionamento, Pessoas que ele já conheceu de empregos anteriores ou pessoas com as quais ele realmente se relaciona no dia a dia, que podem ajudar ele a ter uma ascensão profissional e até um ganho melhor de salário no futuro. Vocês acreditam que o que é mais importante hoje para uma pessoa ter empregabilidade? Eu acho que essa questão de como a pessoa, o emprego mudou, a pessoa mudou, a sociedade mudou. Então hoje a gente observa mais a capacidade de relacionamento que as pessoas têm. Que não adianta a pessoa ter altos diplomas, pelo menos a minha concepção, quando eu vou contratar um estagiário para o meu escritório, ou que eu tenho observado. Não adianta vários diplomas, curso de inglês, de francês, de alemão, se a pessoa não sabe se relacionar com o outro, sabe? Se ela é grosseira. Tem aquele ditado que veja como uma pessoa lida com um garçom, como ela trata essas pessoas que lhes prestam serviço. Se ela for educada e souber tratar, ela vai ser educada com o seu chefe e com o seu colega. Então, acho que esse é o momento que a gente está vivendo social, de rever os valores e a postura que nós temos e que se reflete na relação profissional, Eu não sei, Estela, tu que trabalha direto com isso. Eu acho que tem evoluções, A gente passou pelos momentos aí que era importante ser um especialista, depois volta um momento que é importante ser generalista. Então, na verdade, acho que não tem o certo e o errado. Acho que o que a gente vive hoje realmente é uma evolução das empresas, do emprego e das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ter, hoje, como a competitividade é muito maior no mercado, a gente tem que ter projetos, a gente tem que planejar a carreira, as pessoas têm que planejar suas carreiras muito mais do que se fazia talvez há 10, 20 anos atrás. Onde é que eu quero chegar? O que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso estudar? Que tipo de estágio? Quais são as melhorias? Qual é o aprendizado que cada um tem que buscar? E isso é muito difícil, porque as pessoas, de uma forma geral, saem da faculdade, do seu primeiro curso, muitas vezes muito perdidas, não tem uma orientação muito certa, a competitividade é muito grande. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um projeto, e metas, E estabelecer metas e concluir essas metas. Eu vou fazer um curso, vou fazer uma especialização, vou fazer um estágio, identificar o seu perfil também, porque eu acho que as pessoas são diferentes umas das outras. Eu posso ter um perfil muito mais de negócio, tu pode ter um perfil de relacionamento, tu pode ter um perfil muito mais de resultado, E são coisas diferentes. E a gente cada um é forte numa coisa e não tão forte na outra. É um assunto que dá para falar bastante, Verdade. Eu acho que essa questão que a Estela levanta é muito importante, a questão da orientação profissional que se fala hoje, ou vocacional, O que a gente observa é que os jovens muitas vezes não estão preparados para se decidirem em relação à sua carreira,
próximo dos 16, 17 anos. E hoje, mais do que nunca, o mundo exige isso, né? O vestibular exige isso. Eles têm que ter uma ideia do que eles vão, talvez, ser para o resto das suas vidas. Claro que eu estou exagerando, né? Existem muitas mudanças nessa trajetória profissional que podem acontecer. Mas a entrada, muitas vezes, num curso superior ou num curso técnico, exige um perfil. Então, o que eu costumo, muitas vezes, trabalhar com os alunos em orientação profissional é justamente olhar para dentro de si e não olhar para o mercado. Porque muitos olham o mercado como num primeiro momento, até visando a questão financeira, a trajetória profissional, de repente de status, né? Só que muitas vezes deixam de olhar para dentro de si. Deixando para olhar para dentro de si, o que acontece é o que a gente ouve muito hoje, a gente percebe muitos alunos entram num curso e de repente eles já desistem, trocam, ficam sem um foco. Ficam perdidos realmente sem ter, né, esse norte. Então, o que eu sempre costumo colocar, se eu gosto do que eu faço, com certeza eu vou ser um bom profissional. Uma vez a maior preocupação era ter estabilidade no emprego, era ter uma certa segurança em saber que, bom, eu estou contratada por essa organização e aqui eu vou permanecer por muitos anos e estabelecer minha carreira aqui. Subindo de posição ou não, mas garantindo o meu salário no fim do mês. E hoje não é bem assim, né? As pessoas estão constantemente visando novas possibilidades profissionais. Então, eu estou empregada hoje numa organização, mas amanhã eu posso estar mirando uma outra que me permita crescer mais. E digo não só crescer profissionalmente, mas também no lado pessoal, né? Daí o exemplo da geração Y. Eles podem estar muito bem empregados numa empresa, mas se eles acham que a hierarquia superior não está no mesmo nível que eles ou está abaixo, eles rapidamente visualizam outra oportunidade. Eu acho que tem duas coisas hoje no mercado. Uma é a importância de se fazer o que se gosta. Que teve durante muito tempo os empregos que estavam em moda. Tá? Então hoje, e é importante para o teu desenvolvimento e o quanto tu vai produzir, né, que tu goste do que tu está fazendo. E hoje me parece que é muito mais permitido que as pessoas troquem, mesmo de curso universitário. Tu entrou com 16 anos na faculdade, lá pelo 3º ano, tu te deu conta que não é aquilo. Então eu já percebo que as pessoas trocam de curso até se acharem, que eu acho isso muito legal. Que quando eu entrei era aquela coisa assim, parecia que tinha que fazer aquilo, né? Em algum momento eu pensei em trocar de curso. Até não tinha aqui em Caxias que eu queria fazer e continuei no direito. Mas tinha aquela obrigação de terminar um curso. E hoje eu já vejo as coisas mais tranquilas, assim, as pessoas já entrando no mercado de trabalho mais cedo, com cursos técnicos. Tá? Então eu acho muito importante essa questão dos cursos técnicos. Né? E essa questão, a informática hoje tem ajudado muito, então as pessoas estão produzindo mais sem estar ali na empresa, naquele molde fechado, com mais possibilidades de desenvolver outras atividades paralelas, sabe? E vendo o que gosta mais. E surgiram novas carreiras profissionais também, o que de certa maneira colocou na balança entre a carreira profissional em ascensão, as novas possibilidades e os ganhos financeiros que também hoje são questionáveis, né? Uma vez a gente subia de posto ou buscava um curso de pós-graduação, uma especialização e automaticamente se ganhava mais. Hoje em dia não é assim, né? As características pessoais acabam fazendo com que esse funcionário tenha uma ascensão mais rápida e até passe a ganhar mais do que o cara que muitas vezes tem vários cursos, mas que ele não desenvolve, ele não coloca em prática, né? A própria comunicabilidade dele às vezes é restrita ou ele não tem uma boa relação com todos os profissionais, porque a gente precisa hoje ter uma rede de relacionamento ativa, né? Constante, que ela funcione com os clientes internos e externos. Tem uma coisa, né? Não sei se vocês observaram já, o mercado era assim, tá, tu tinha uma formação, tinha diploma e tu parava de estudar, estagnava, tu tinha. Hoje, constantemente, tu tem que ter. Tá? Então, por isso que eu questiono hoje, pós-graduações, mestrados, doutorados ou constantes cursos de aperfeiçoamento. Congressos, seminários. Eu acho que isso é uma aposta que o mercado tem, que a gente tem que fazer. Sabe? Tá sempre com literatura da área. Eu acho isso importante, porque às vezes tu investe bastante num curso de mestrado, se tu não quiser ir para academia, claro, sabe? Será que aquilo realmente vai te dar o retorno que tu quer? Eu acho que foi o que eu falei antes, a gente tem que saber o que a gente quer. Eu acho que as coisas é um pouco mais difícil quando você é muito jovem, né? Mas depois que começa a ter uma experiência profissional e um pouquinho mais de maturidade, a gente tem que saber o que é. A mudança é muito grande. Hoje as coisas, o acesso à informação é muito rápida e acontece muito mais cedo. Então as coisas
são muito mais rápidas. Não tem como a gente comparar quando a gente iniciou uma carreira, como eu iniciei na minha carreira profissional com 16, 17 anos, e como os jovens hoje, 16, 17 anos, estão entrando no mercado de trabalho. A informação está aberta, é globalizada, então a competitividade é muito maior. O autodesenvolvimento tem que ser muito maior. Acho que tem duas coisas muito importantes que às vezes eu digo, eu até trabalho com a minha equipe hoje, que é inspiração e transpiração. A inspiração, eu digo sempre, é a capacidade, né, do indivíduo, de análise, de capacidade intelectual mesmo, conhecimento, né? E a transpiração é o brilho no olho, é a vontade de fazer, é querer novos desafios. Então, se a gente conseguir ter um equilíbrio entre inspiração e transpiração, eu diria que é o melhor profissional de mercado, vai ter com certeza oportunidades de crescimento, né? Então, muitas vezes a gente tem muita transpiração, nossa, quer fazer, quer trabalhar, mas não tem conhecimento técnico ou não se desenvolveu, né, suficientemente para aquela função. Outros têm todo um desenvolvimento, uma preparação, mas não tem ambição, não quer novos desafios. Ela me diz uma coisa, eu li, tá, aqui, que hoje a empresa, porque a Thaís disse que o profissional tem que estar pronto para o mercado, mas o mercado hoje, quando percebe que a pessoa tem inspiração e transpiração, mas falta lapidar, não vale a pena investir nesse profissional. Mas acho que o mercado investe. Está investindo, né? Eu quando vou buscar uma pessoa para minha equipe, e eu trabalhei em várias empresas e tenho algumas experiências na minha carreira profissional, eu diria que é mais importante o perfil, identificar o perfil e ter a vontade de transpirar e de fazer acontecer e estar muito em busca de um novo desafio e de querer assumir projetos do que a capacitação. Porque a capacitação a gente busca, a gente aprende, né? A gente ensina, a gente se desenvolve. O tempo faz isso. A gente busca um curso técnico, a própria empresa desenvolve as pessoas. Porque a capacitação não é igual a todos, né? O diferencial é a personalidade. Exatamente. Quer dizer, não é a empresa, somos nós, na verdade. Né? Nós desenvolvemos as pessoas que trabalham conosco e nós nos desenvolvemos com a equipe. Quer dizer, é um contínuo aprendizado. A gente nunca para de aprender. A gente nunca para de se desenvolver. Não interessa se eu tenho 20, 30, 40 ou 50 anos. E isso mudou muito. Porque a geração, né, outras gerações ficavam muitos anos nas empresas, chegavam num cargo e hoje a turma jovem, o pessoal está muito rápido, está estudando, está indo para fora, e estão com uma vontade muito grande de assumir desafios. Tá claro o exemplo, projetos. A internacionalização das empresas aqui em Caxias, né? Quanta gente jovem com menos de 30 anos está sendo mandado para o exterior para assumir funções de hierarquia superiores, como gerente, com diretores certeza. E tal, e nem completaram 30 anos, superando muita gente com 40, 50 anos que tem experiência laboral até maior, mais diversificada e que está sendo ultrapassado por essa geração. E eu acho que as empresas estão investindo no profissional, Moni. Tanto é que empresas grandes como Randon, Marco Polo, na sua rede de benefícios oferecidos aos colaboradores, estão programas de profissionalização, que muitas vezes não são apenas cursos técnicos, são programas do tipo, identifique qual é o seu maior talento, veja como você pode subir na carreira, enfim, programas assim específicos de motivação. Com certeza, eu posso dar um exemplo aqui do Shopping Guatemi, que faz parte de um grande grupo, que é a BR Malls, que tem 46 shoppings no Brasil, é a maior empresa de shopping center. Nós aqui temos uma equipe pequena, uma equipe de administração que são 20, não chegam a 30 pessoas. E nós temos hoje aí 6 estagiários. O que é o estagiário? É justamente o jovem que está lá no segundo, terceiro ano, né? O talento a ser lapidado. E precisa desenvolver. E com certeza esse estagiário que é hoje, aqui de um tempo muito curto, vai fazer parte do quadro, vai se tornando um analista e assim por diante. Então as empresas sim apostam e querem desenvolver. Mas acho assim, também depende muito da pessoa, né? Eu acho que a vontade de querer, a vontade de assumir, de correr riscos, de assumir responsabilidades, de fazer mais do que aquilo que... Não são as 8 horas por dia, não é aquilo que me pediram. Só tem sucesso aquele que sempre entrega um pouco a mais e aquilo que não foi solicitado. A pessoa tem que estar muito afim de um projeto, de um desafio, de uma coisa nova, de quebrar barreiras, de tabus. Porque eu sempre fiz assim, ou a minha vida foi assim, ou me ensinaram assim.
isso não existe mais. Não. O aprendizado de ontem não é o mesmo de hoje, com certeza não vai ser o mesmo de amanhã. Então, a vida está em movimento, nossas empresas estão em movimento. Né? E não há nada mais encantador que conversar com um colaborador que é surpreendente, né? Tu imagina que aquela pessoa tem um determinado perfil, uma determinada capacitação profissional e numa conversa, às vezes, sobre assuntos diversificados que nem são específicos da área ou do cargo que ele vai exercer e ele te surpreende. Aí sim, realmente a personalidade acaba contando muito mais que a capacitação, né, técnica dele. É verdade. Nós vamos agora para um rápido intervalo no programa Conexão Alternativa de hoje, falando sobre empregabilidade. Nós voltamos já já. Nós estamos hoje gravando no Café Moca aqui do Shopping Iguatemi Caxias. Não perca, é rapidinho.